algumas questões práticas, a gente tem que marcar uma segunda prova. Não, o que eu estou pensando é fazer o seguinte. Então, quarta-feira, última quarta-feira de novembro, hoje é dia 7, então seria dia 28, tá certo? Vocês podem? Vocês têm alguma outra prova marcada? Tem alguma... Ou 28 ou 26, o que vocês preferem? Terminar logo dia 26? 28? Então, eu vou propor o seguinte para essa prova, já que alguns de vocês disseram ficar um pouco nervosos na hora da prova. Uma semana antes, eu vou dar uma lista de exercício mais elaborada para vocês entregarem junto com a prova e ela vai valer, por exemplo, 30% do valor da prova. Pode ser? Ok, então, dia 21, eu vou entregar para vocês uma lista de exercícios para vocês entregarem no dia da prova, que vai valer 30% da prova. Não vai ser tão elementar, naturalmente, quanto os exercícios da prova, dado que vocês vão ter uma semana aí. Então, são algumas coisas, na verdade, alguns assuntos que são um pouco... que eu considero muito interessantes, mas eram um pouco marginais. E que aí vocês vão fazer, então, nessa lista de exercícios. Quem não quiser fazer a lista, a prova vale 100%. Aí você escolhe se você faz a lista ou não. E essa lista vai ser para entregar no dia da prova mesmo? No dia da prova, vocês vão ter uma semana para fazer. Então, opcional. Espero que eu esteja ajudando vocês. Ok, então, o assunto da aula de hoje, né, eu queria tentar encerrar essa parte de pontos singulares e não singulares. Talvez a gente discuta mais um último assunto ainda no início da semana que vem. Mas o que a gente vai fazer hoje é uma discussão importante, que é relacionar dois conceitos que a gente viu, né, o de variedades normais versus variedades não singulares. Então, esses são dois conceitos bastante importantes. E o que a gente vai ver é tentar ver qual é a relação entre eles. Ok, então deixa eu começar relembrando. A gente definiu e estudou um pouco variedades normais já tem algum tempo. Então, deixa eu só relembrar que, primeiro, uma variedade afim, X, é normal se o seu anel de coordenadas é integralmente fechado.
Relembrando que isso significa que qualquer elemento do corpo quociente de A de x, ou seja, do corpo de funções de x, que satisfaça uma relação inteira, ou seja, um polinômio mônico com coeficientes, uma equação polinomial mônica com coeficientes em A de x, automaticamente está em A de x. Então, essa é a noção de integralmente fechado. Então, lembrando, ou seja, se eu tenho φ, um elemento, o corpo quociente, que é o corpo de funções de x, satisfaz uma relação inteiro sobre A de x, isso significa dizer que φ satisfaz uma equação do tipo φn vezes A1, φ n menos 1 mais AN é igual a zero com AI em A de x. Lembrando que o importante aqui que esse coeficiente aqui é mônico. Então, o φ é uma função regular em x. Está no próprio A de x. Então, essa noção de conceito de ser integralmente fechado. No caso geral, a gente acha que não chegou a definir a noção de variedade normal geral, mas a gente simplesmente vai se modelar nessa definição. A gente sabe que qualquer variedade quase projetiva pode ser coberta por abertos afins, e aí a gente faz essa hipótese sobre esses abertos afins. Então, em geral, uma variedade quase projetiva é dita normal. Se qualquer ponto de x tem uma vizinhança afim normal. Tem uma pequena questão aqui que essas definições, da forma colocadas, podem não parecer compatíveis, Quer dizer, eu teria que verificar, para ver que se essas definições são compatíveis, eu teria que verificar que, dada uma variedade afim, que admite uma cobertura por abertos afins normais, é automaticamente normal. Mas a gente vai ver que isso vale basicamente porque a condição de normalidade a gente vai ver que pode ser checada, verificada em cada anel local. Então, a princípio, tem que se mostrar que essas duas definições são compatíveis. Isso a gente vai seguir do que a gente vai falar em seguida. Ok, então agora deixa eu relembrar também alguns resultados de álgebra comutativa que são simples e que eu já mencionei quando a gente falou sobre isso. Acho que a gente falou isso mais ou menos umas 3 semanas atrás, umas 3 semanas atrás ou mais. Então, em geral, se a gente tem A é um domínio então, se A é um domínio integralmente fechado, e P é um primo de A, então, essa condição de ser integralmente fechado é preservada por localização. Então, um anel local obtido como localização de A em P é um anel local
integralmente fechado. Então, isso daqui, na verdade, é fácil de se mostrar. Você começa com uma relação inteira sobre A de P, transforma ela numa relação inteira sobre A, e, bom, enfim. Então, isso aqui vocês podem verificar como exercício. Agora, o que a gente tem como consequência disso? Como consequência, a gente observa o seguinte, que se X é uma variedade normal, uma variedade quase projetiva normal, e X é um ponto de X, então o anel local de X em X é integralmente fechado. E, na verdade, a gente tem uma recíproca então, reciprocamente, se você começa com um domínio A e você sabe que a localização em todos os primos é integralmente fechado, então o A é integralmente fechado. Na verdade, mais ainda, né, é fácil ver que uma vez que você tem esse resultado, basta você verificar essa condição para a localização em ideais maximais. Então, deixa eu escrever isso. Se A é um domínio tal que a localização de A em M é um anel local integralmente fechado, para todo ideal maximal de A, então A é integralmente fechado. Então, isso aqui vocês podem ver, estudar a referência. Também não é difícil, mas precisa de um pouco mais de álgebra comutativa. Então, isso aqui é a proposição 5.13 do Watt-MacDonald. E aí, com isso, com esse resultado, a gente observa o seguinte. Primeiro, que essas duas condições são compatíveis. E, além disso, a condição de normalidade é uma condição local em cada ponto, né? Então, X é normal, na verdade, se somente se o anel local de X é integralmente fechado, para todo X em X. E agora, finalmente, o último resultado que eu quero observar, que eu quero relembrar, foi algo que a gente viu, que eu também já mencionei, acho que há umas 2 aulas, que é a relação entre ser integralmente fechado e ser regular, né, para anéis locais. Então, se A, na verdade, isso daqui vale, no caso, no contexto de anéis locais nederianos. Então, a gente tem as seguintes implicações. Se A é regular,
Então, A é um domínio de fatoração única. A gente abrevia dessa forma aqui. E a gente, então, isso daqui eu dei referência na última aula, ou algumas aulas atrás, que é Matsumura, Teorema 48, na página 142. E a gente mostrou, na verdade, quando a gente introduziu o conceito de variedade normal, a gente mostrou que quando a gente tem um domínio de fatoração única, ele é automaticamente integralmente fechado. E isso daqui a gente mostrou na aula 11. Então, o que isso daqui diz para a gente, né? Em termos de variedades, do ponto de vista de variedades, o que a gente tem é que se X é variedade não singular, então, automaticamente, X é normal. Então, o conceito de normalidade a gente pode ver como sendo, tem a ver com a questão de singularidade ou não singularidade dos pontos. A gente vai tornar isso preciso em breve. Então, deixa eu só observar, é natural desse diagrama aqui a gente observar essa condição aqui, né, que em algum sentido está... É possível mostrar que esses três conceitos são distintos. Então, às vezes, é natural considerar variedades cujos anéis locais satisfaçam essa condição intermediária aqui. Então, a gente não vai trabalhar especificamente com isso, mas também são estudadas variedades com essa condição. Então, uma variedade quase projetiva é dita fatorial se para todo ponto de X, o anel local de X em X é um domínio de fatoração única. Então, a gente vai ter três conceitos aqui, variedades não singulares, variedades fatoriais e variedades normais. E pode-se mostrar que esses são três conceitos distintos. Então, o próximo objetivo agora é dar um exemplo para vocês em que, então, observação é que existem variedades que são normais, mas que são singulares. Bom, eu não vou falar muito de variedades fatoriais, mas, na verdade, é possível mostrar que existem variedades fatoriais que não são não singulares. Né? Então, fatoriais que são singulares. Então, observação, existem variedades normais singulares. Aí vamos ver um exemplo. E o exemplo vai ser uma variedade que a gente tem estudado, que é o cone quádrico, que acaba sendo um exemplo básico para ilustrar vários conceitos.
né? Então, esse aqui vai ser... Então, aqui a gente tem um ponto singular no vértice. Né? E deixa eu escolher aqui uma fórmula adequada, equação adequada para o cone, para o que a gente vai fazer agora. Eu vou tomar, por exemplo, essa equação aqui. Então, a gente já viu, então isso aqui seria o ponto com coordenadas, então isso aqui vive em P3 com coordenadas x, y, z, w. E esse aqui seria o ponto P com coordenadas 0, 0, 0, 1. Então, a gente já viu que P é um ponto singular de x. E o que a gente vai ver agora é que x é normal. Em outras palavras, a gente vai verificar que o anel local de x é um domínio integralmente fechado. Então, a gente vai fazer isso escrevendo explicitamente quem é o anel de coordenadas de x, quem é o seu corpo quociente. Vamos supor que a gente tem um elemento que é inteiro sobre A de x e vamos ver que ele está contido em A de x. Então, vamos lá. Ok, então primeiro, quem é o anel de coordenadas de x? Bom, por definição, desculpa aqui. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu olhar para... Aqui eu tomei projetivo, mas deixa eu olhar para x afim. Então, isso aqui agora vai estar contido em A3 com coordenadas x, y, z. Então, eu fiz w igual a 1. Então, esse ponto agora é o ponto com coordenadas 0, 0 e 0. Ok, então agora sim, a gente tem uma variedade afim. Faz sentido falar do seu anel de coordenadas, que vai ser, por definição, o quociente do anel de polinômios pelo ideal gerado por x2 mais y2 menos z2. Ok, então, uma outra maneira de escrever isso, eu poderia pensar nisso daqui como sendo, eu começo com um anel de polinômios nas variáveis x e y, e estendo esse anel adicionando um elemento z que satisfaz a equação z2 igual a x2 mais y2. Né? Então, com isso a gente vê que, na verdade, esse anel aqui, ele vai ser escrito, ele vai ser a soma do anel de polinômios xy mais z vezes o anel de polinômios xy. Então, qualquer potência de ordem pelo menos 2 de z pode ser substituída por soma de x2 mais y2, alguma potência. Então, com isso a gente escreve o anel de coordenadas de x dessa forma. E qual vai ser o corpo quociente? Bom, de novo, isso aqui é fácil, você pode ver isso daqui como sendo o corpo quociente de xy adjuntado de um elemento z que satisfaz essa relação. Ou seja, isso daqui vai ser novamente escrito como k de xy mais z k de xy. Então, com isso, a gente tem a descrição do anel de coordenadas e do seu corpo quociente. E a gente vai usar essa descrição para mostrar que A de x é integralmente fechado. Ok,
Ok, então vamos começar observando o seguinte. Aqui a gente tem uma inclusão de anéis. Eu tenho um anel de polinômios em duas variáveis. Está contido em A de x. Está contido no corpo quociente. Essa inclusão aqui, ela é obtida por adjunção de um elemento inteiro, né? Um elemento que satisfaz Z2 igual a x2 mais y2. Então, essa extensão aqui é inteira. E a gente sabe, deixa eu só relembrar, que a relação C inteiro, ela é transitiva. Então, deixa eu tomar um alfa aqui. Se esse alfa for inteiro sobre o anel de coordenadas, automaticamente ele é inteiro sobre esse anel de polinômios. Então, como a relação de dependência inteira é transitiva, se eu começo com um elemento alfa em K de x inteiro sobre A de x, então alfa é inteiro sobre o anel de polinômios. E a gente vai usar esse fato para mostrar que, nesse caso, de fato, o alfa é inteiro sobre... o alfa já automaticamente está contido em A de x. Então, vamos fazer isso explicitamente. Então, um elemento alfa de K de x, ele pode ser escrito como uma função racional em x e y, que eu vou chamar de u, mais z vezes uma função racional v. Então, aqui u e v são funções racionais em x. Então, vamos supor que esse alfa é inteiro sobre A de x. E a gente já viu que isso implica que ele é inteiro sobre K de x. Então, a ideia agora é o seguinte, vamos tentar identificar qual é o polinômio mínimo de alfa sobre esse anel. Então, se a gente estivesse trabalhando sobre... Na verdade, é equivalente a gente trabalhar sobre o corpo de funções racionais, a gente observa que o polinômio mínimo aqui é claro, né? Eu tenho que supor que esse V aqui é diferente de zero, senão é fácil ver que ele vai estar nesse anel aqui que é integralmente fechado. Então, se for diferente de zero, o polinômio mínimo de alfa é o seguinte, então isso aqui vocês podem verificar. Então, polinômio mínimo de alfa sobre o corpo das funções racionais x e y, ele vai ser o seguinte, vai ser T2 menos 2U T mais U2 menos
x2 mais y2 V2. Bom, e agora é o seguinte, agora a gente repara o seguinte, que esse polinômio mínimo, na verdade, ele tem que estar definido sobre o anel de polinômios em x, y. Isso aqui é simplesmente o lema de Gauss. Então, a gente sabe que esse polinômio aqui na verdade, ele tem coeficientes no anel de polinômios nas variáveis x e y. E agora, com isso, a gente vai ver, então, ou seja, esses coeficientes aqui eles, na verdade, são polinomiais em x e y, e a gente vai usar isso para verificar que, na verdade, isso implica que o u e o v são polinômios. Então, aqui, na verdade, para isso funcionar, a gente vai ter que fazer uma hipótese que eu não coloquei. Deixa eu colocar aqui no início. Então, vamos supor que a característica do corpo de base é diferente de 2. Porque senão aqui a gente vai ter que isso daqui vai ser igual a 0 e a gente não vai poder concluir que o u e v são polinomiais. Ok, então o que a gente tem? Primeiro, isso implica que u é um polinômio em x e y. E, portanto, quando eu substituo aqui, isso daqui vai ser um polinômio, então isso daqui vai ser também um polinômio. Então, x2 mais y2 vezes v2 também é um polinômio. Agora, repara que isso daqui se fatora, a gente está em característica diferente de 2, então a gente pode escrever isso como x mais iy vezes x menos iy, onde i é uma raiz quadrada da unidade. Então, o que a gente tem aqui? Esse V2 ele é um quociente de polinômios em x e y, e o denominador tem que ser cancelado por esse produto. Mas o denominador aqui aparece no quadrado, enquanto que esses são dois elementos irredutíveis distintos, certo? Então, não associados. Então, isso daqui vai implicar, na verdade, que o próprio v é um polinômio em x e y. E logo, esse elemento alfa aqui, na verdade, é um elemento no anel de coordenadas de x. Então, com isso, a gente mostra aquilo que a gente se propôs a verificar, que é que essa, na verdade, é uma variedade normal. Ok, alguma pergunta? Ok, então o que esse exemplo tem de especial? Esse aqui é um exemplo singular, é uma variedade singular, mas a gente só tem um ponto singular. Isso aqui é uma variedade de dimensão 2, que tem apenas um ponto singular, e a gente vai ver que, na verdade, isso sempre acontece para variedades normais. A gente vai ver que se a gente começa com x, uma variedade normal, então o conjunto dos pontos singulares, que a gente já viu que é um fechado, ele vai ter que ter codimensão pelo menos 2. Então, deixa eu enunciar esse teorema. Ou seja, x uma variedade
quase projetivo. Normal. Então, o conjunto dos pontos singulares de x, a gente já viu que isso daqui é um fechado de x. Isso daqui vai ser um fechado de codimensão pelo menos 2. Então, antes da gente demonstrar, deixa eu anunciar um corolário direto desse teorema. Se a gente tem que x é uma curva, então x é não singular. Se e somente se x é normal. Então, a gente já viu, eu já mostrei, pelo menos no caso afim, como que a gente constrói a normalização de uma variedade afim. Então, a normalização pode ser vista como uma dessingularização parcial. É o máximo que você consegue dessingularizar usando um morfismo finito. E para o caso de curvas, isso é o suficiente para dessingularizar a curva. Então, esse é o que acontece no caso simples de dimensão 1. Ok, então agora vamos mostrar o teorema e, na verdade, inevitavelmente, essa demonstração vai ser muita álgebra comutativa. A gente vai realmente fazer uma análise dos anéis locais. Mas eu vou tentar passar um pouco a interpretação geométrica dessa prova. Então, deixa eu deixar aqui no quadro o exemplo de uma variedade normal e singular. E a gente vai tentar ver ali o que está acontecendo. Então, a primeira observação é que, para mostrar isso daqui, a gente pode supor que a gente está, que a variedade x é uma variedade afim, simplesmente olhando para uma cobertura por abertos afins. Então, podemos supor que x é uma variedade afim. Deixa eu chamar de n a dimensão dessa variedade. Ok, então qual é a ideia da prova? Vamos supor que a gente tem um fechado irredutível y de codimensão 1 em x. Fechado irredutível. De codimensão 1 em x. Então, o que a gente vai fazer para mostrar o teorema é o seguinte, é mostrar que existe um aberto de y, no qual todos os pontos são pontos não singulares de x. Então, para mostrar o teorema,
basta encontrarmos um aberto denso de Y composto de pontos não singulares de X, né? Tal que qualquer X em U é ponto não singular de X. E para fazer isso, a ideia é a gente olhar. Então, deixa eu fazer um desenho aqui. A gente poderia, nesse caso aqui, ter tomado como fechado irredutível, por exemplo, uma reta passando pelo ponto singular. Esse aqui poderia ser o Y. E repara, aqui a gente tem sim um ponto singular, mas a gente de alguma forma vai ter que descrever um aberto, né, que necessariamente não vai conter esse ponto, de pontos regulares de X. Então, a ideia vai ser a gente olhar para o anel local de Y em X. Então, a ideia é olharmos para o anel local de Y em X. Então, a gente já definiu o anel local de um ponto, mas, na verdade, o que eu estou dizendo aqui é que a gente consegue definir o anel local de qualquer fechado irredutível. E a definição é a mesma, né? Deixa eu definir de duas formas, né? Eu posso definir como um subanel do corpo quociente. Isso aqui pode ser definido como as funções racionais em X. Talvez, deixa eu escrever isso como φ, tal que φ é regular em algum aberto denso de Y. Então, que φ é regular em um aberto denso de Y. Então, essa definição é vendo o anel local como um subanel do anel das funções racionais. Em termos concretos, se eu, por exemplo, tenho uma variedade afim, eu posso escrever o anel local de Y em X como sendo a localização do anel de coordenadas de X no ideal correspondente ao fechado Y, que eu vou denotar dessa forma aqui, A de Y. Então, A de Y contido em A de X é a imagem do ideal de Y no anel de coordenadas de X. Então, a gente tem esse anel local. O ideal maximal consiste exatamente das funções que se anulam em Y, ou seja, de acordo com essa definição, isso daqui vai ser simplesmente Então, aqui a gente tem, com essa definição, na verdade, a gente tem aqui dentro, a gente tem um anel de coordenadas de X, que são as funções regulares em X, né, e o ideal maximal desse anel local vai ser exatamente o ideal do anel local gerado pelo ideal de Y. E o que a gente sabe sobre esse anel local? Bom, agora aqui a gente vai usar a hipótese de que X é normal e o fato da dependência inteira ser preservada por localização
para concluir, então aqui é a observação crucial que a gente vai usar, que esse anel local de y em x é integralmente fechado. Então, isso aqui a gente vai usar para demonstrar o resultado. Ok, então vamos lá. Então, por passos. Então, a primeira afirmação é o seguinte. Então, a gente tem nesse anel local, a gente tem esse ideal maximal. E a primeira afirmação é que esse ideal maximal, ele é principal. Então, repara que o ideal, o que a gente viu? A gente já viu que se a gente estivesse no espaço afim, a n, se x fosse igual a n, se eu tenho um fechado de codimensão 1, ele é definido por um único polinômio, né? O seu ideal é principal. Mas a gente já viu que isso nem sempre vale. Mas o que a gente vai ver é que depois de localizar em y, esse ideal aqui se torna um ideal principal. Né? Então, a afirmação... Então, existe um elemento U um anel local que gera o ideal maximal. O ideal maximal de y é gerado por Ok, então vamos provar a afirmação. Isso daqui vai consumir quase toda a prova. Então, o que a gente vai fazer? Bom, a gente tem esse y, a gente a princípio não sabe. Nesse caso, por exemplo, a gente já viu que o ideal de y, então, esse exemplo aqui ele é bastante significativo. Repara que nesse caso aqui, o ideal de y no anel de coordenadas de x não é principal. Então, isso daqui a gente já fez essa conta aqui, localizando no ponto singular. A gente viu que esse ideal não podia ser gerado por um único elemento. Mas o que a gente vai ver, o que acontece quando a gente localiza em y? A gente vai ver que nesse caso é principal. Então, o que a gente faria nesse caso? Bom, vamos tomar uma função que se anula ao longo de y. Por exemplo, vamos tomar... a forma linear que define um hiperplano que contém essa reta. Então, a gente já viu que, nesse caso, quando a gente cortar com o hiperplano, a gente vai ter aqui, por exemplo, a união de duas retas. Então, vamos tomar aqui, então, seja f um elemento no ideal de y, e z igual a z de f, um fechado de codimensão 1 de x. Então, o que a gente sabe aqui? A gente sabe que isso aqui tem codimensão pura 1 e y é uma componente irredutível de z. E agora o que a gente vai fazer é o seguinte, repara, o que a gente está tentando mostrar? A gente está querendo encontrar um aberto denso de pontos não singulares. Mas se eu estou interessada só em encontrar um aberto denso, o que eu posso fazer? Eu posso descartar as outras componentes irredutíveis de z. Então, nesse caso aqui, eu poderia, em vez de trabalhar em x, trabalhar num aberto afim que não contivesse essa reta aqui. Então,
a gente sabe que existe um aberto afim U de X, tal que bom, primeiro, claro, a gente quer que esse U ainda intercepte o Y. Então, isso daqui é diferente de vazio. Mas agora o que a gente quer é que esse U esteja contido no complementar das outras componentes irredutíveis de Z. Então, o U está contido em X menos, então aqui eu vou olhar para Z para as outras componentes irredutíveis de Y, de Z, e jogo fora aquelas componentes. Ou seja, substituindo X por esse aberto U, se for necessário, a gente pode supor que o nosso fechado irredutível Y, ele é, por exemplo, definido, escrito como Z de F. Então, substituindo X por U, se necessário, podemos supor que Y é definido como zero de um polinômio ou de uma função regular f. Agora, repara que isso ainda não prova a afirmação, tá certo? Nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, vamos ver o que poderia estar acontecendo. Eu poderia ter tomado como... f a forma linear que define o plano tangente ao cone ao longo dessa reta. Então, F poderia cortar o plano tangente, ou seja, conjuntisticamente, o Y é definido como interseção. Mas quando você olha para o ideal, nesse caso aqui, se você olhar para o ideal de Y, ele não é definido por F, mas sim o quadrado dele seria definido por esse F, tá certo? Então, a gente ainda não provou que... a gente ainda não provou a afirmação, né? Então, observação, isso ainda não mostra que o ideal maximal de Y é gerado, por exemplo, por F. Então, não vai ser esse F que a gente definiu dessa forma que necessariamente vai definir o ideal maximal de Y. Então, vamos ver o que a gente vai ter que fazer. Mas o que a gente sabe? Né? Justamente a gente sabe, pelo teorema de zeros de Hilbert, que o F, que o ideal gerado por F contém alguma potência do ideal maximal. Então, pelo teorema dos zeros de Hilbert, existe um inteiro positivo K, tal que o ideal maximal de Y
deixa eu escrever isso. O ideal maximal. O ideal de y elevado a k está contido no ideal gerado por f. Bom, se o k é igual a 1, então vamos tomar o menor k com essa propriedade. Então, claro que se k igual a 1, o que a gente está dizendo é exatamente que o ideal de y é o ideal principal gerado por f. E, bom, e aí não tem mais nada a fazer. Então, vamos supor que, na verdade, talvez aqui, bom, essa condição aqui vai implicar, quando a gente localiza em y, que a gente vai ter que o ideal maximal de y, tá? Está contido no ideal gerado por f, só que agora tudo isso visto no anel local. E agora a gente vai olhar para essa condição aqui, né? Então, essa propriedade seria essa daqui. Então, agora vamos supor que o k é maior do que 1. E aí a gente vai ter que aqui chegar, a gente vai ter que, a partir disso daqui, construir um outro gerador para o anel local. Para o ideal maximal. Ok, então o que significa essa condição aqui? Isso significa dizer que existem elementos U1 até o k-1 no ideal maximal, tal que o produto deles, o k-1, não pertence ao ideal maximal, mas se eu multiplicar por qualquer outro esse produto por qualquer outro elemento do ideal maximal, que não pertence a f, mas se eu multiplicar esse produto por qualquer outro elemento do ideal maximal, eu caio em f. Né? Então, o 1 vezes até o k-1 vezes o ideal maximal está contido em f. Ok, então eu tenho essas condições aqui. Agora eu vou fazer um truque aqui simbólico, algébrico, que é definir V como sendo o quociente de... Então, o que eu vou querer fazer aquele produto não está... Então, eu vou definir isso daqui como sendo V como sendo F dividido por aquele produto. E repara que isso daqui é um elemento do corpo de funções de x que não está no anel local de y, ou seja, isso não vai ser regular num aberto de y. Por outro lado, o que a gente sabe é que quando eu multiplico V por qualquer elemento do ideal
Então, o que eu quero fazer é... Deixa eu ver se é isso mesmo que eu estou querendo definir. Certo. Não, quero tomar... no final das contas, isso daí vai ser... Então, eu quero tomar o inverso disso. Então, o que eu quero fazer é tomar 1 até 1k menos 1 divididos por f. E como isso daqui não está no ideal gerado por f, isso daqui, agora sim, não está no ideal maximal, no anel local de y em x. Ou seja, essa função não é regular num aberto de y. Mas repara o seguinte, quando eu multiplicar essa função por qualquer elemento do ideal maximal, o numerador passa a ser um múltiplo de f e, portanto, isso passa a ser uma função regular. Então, se eu multiplicar v por um elemento qualquer do ideal maximal, isso daqui passa a estar contido no anel local. Então, isso daqui é um certo ideal. Que está contido no anel local, e o que a gente vai mostrar agora é que esse ideal aqui não está contido no ideal maximal. E o que segue daqui? Repara, a gente tem um anel local que tem um ideal maximal MY. E a gente encontrou um ideal... Desculpa, a gente vai mostrar que não está contido no ideal maximal. E a gente encontrou um ideal que não está contido no ideal maximal. Então, o que isso daqui implica? Bom, se eu tenho um ideal próprio do anel local, ele sempre está contido no ideal maximal. Como a gente só tem um ideal maximal, teria que ser o MY. Então, essas duas condições aqui implicam que, na verdade, V vezes MY é igual a todo o anel local ou seja, que o MY é gerado pelo inverso de V. Então, para mostrar, isso aqui é exatamente o que a gente quer mostrar, tá certo? Essa afirmação aqui. Então, para mostrar essa afirmação, o que a gente tem que fazer é comprovar essa relação aqui. E repara que até agora a gente ainda não usou o fato de que a variedade é normal, tá certo? Então, para fazer isso, o que a gente vai ter que fazer, a gente vai usar isso exatamente nesse ponto. Então, usando que O YX é integralmente fechado. Ok, então vamos supor que V vezes MY está contido em MY. A ideia vai ser o seguinte, a gente vai mostrar que essa condição implica que o V é inteiro sobre o seu anel local. Como ele é integralmente fechado, ele tem que estar contido no anel local, mas a gente sabe, por construção, que isso não vale, certo? Então, vamos ver que isso implica
V é inteiro sobre o anel local, portanto, pela condição dele ser integralmente fechado, o V, na verdade, pertence ao anel local, contradizendo, então, essa hipótese aqui. E para ver isso aqui é um truque. Basicamente, a gente olhar para a álgebra linear. Repara, quando a gente tem isso daqui, o que a gente tem? A gente tem que ver multiplicação por V vai definir um endomorfismo do ideal maximal visto como um OYX módulo. Na verdade, isso daqui é um módulo finito. Esse MY ele vai ser gerado por elementos V1 até VM. Então, essa multiplicação por V, ela pode ser descrita por uma matriz. Se eu fixo essa base aqui, ela vai ser, esse endomorfismo vai ser descrito por uma matriz A de elementos do anel local. Ou seja, o que eu estou dizendo é que eu estou tomando geradores para o ideal maximal. Eu sei que se eu multiplicar V por V1, eu vou cair de novo no ideal maximal. Então, ele vai ser uma combinação linear dos VIs. Esses aqui seriam os coeficientes dessa combinação linear. Então, esse endomorfismo está definido por essa matriz. Mas, então, repara que o que a gente tem é que quando eu olho para a matriz A menos VI, agora eu estou estendendo um pouco o domínio dos meus escalares. Quando eu olho para essa matriz aqui, o determinante tem que ser igual a zero, certo? Isso aqui simplesmente porque o que eu tenho aqui é que para qualquer VI somatório de AIJ VJ menos delta IJ VI é igual a zero. Bom, está claro, acho que está claro o que a gente tem aqui. Então, a gente tem que esse determinante aqui se anula. Agora, isso daqui é exatamente uma relação inteira satisfeita por V. E com isso, então, a gente termina a prova da afirmação. Ou seja, a gente viu, então, que quando a gente localiza
a gente olha para o anel local de Y em X, o seu ideal maximal passa a ser principal. E aí agora a gente vai ver que o resto da demonstração, uma vez que a gente tem isso, é fácil. Então, a primeira consequência dessa afirmação isso é típico, né, quando a gente trabalha, quando a gente encontra uma propriedade que vale no anel, na localização em um fechado, isso significa que essa propriedade vale em algum aberto que intercepta esse fechado. Então, a consequência da afirmação é que existe um aberto afim U de X que intercepta o nosso fechado irredutível Y, tal que, então deixa eu chamar essa interseção de o Y restrito a U, vou colocar dessa forma, tal que o ideal de Y restrito a U no anel de coordenadas de U é principal. Vai ser gerado por um elemento U no anel de coordenadas de A1. Então, esse U aqui seria justamente... Tem dois U's aqui, um deveria ser minúsculo. E eu vou deixar como um exercício importante vocês verificarem isso daqui. Ele é simples, mas ele é importante porque, para vocês conseguirem mostrar isso, vocês vão ter que realmente mostrar que vocês estão entendendo quais são os conceitos envolvidos aqui. Então, o exercício é verificar essa afirmação. Então, a partir do fato de que você tem que esse U gera o ideal maximal, vocês vão ter que, de alguma forma, construir um aberto afim para o qual vale isso daqui. Importante. Digo, é importante vocês fazerem esse exercício. E agora, uma vez que a gente tem isso, claro, novamente, a gente pode substituir o X por esse aberto afim, se necessário, e supor que a gente tem essa condição aqui. Então, substituindo X por esse aberto afim U, se necessário, a gente pode supor que o ideal de Y em X ele é gerado por um elemento U no anel de coordenadas de X. Em outras palavras, o que a gente tem aqui? A gente tem que o anel de coordenadas de Y vai ser o quociente do anel de coordenadas de X pelo ideal gerado por U. E agora, o que acontece, então, a partir daqui? Bom, então deixa eu marcar essa equação aqui. Acho que já tinha uma estrela aqui. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai ver que essa condição aqui implica que
qualquer ponto não singular de y, automaticamente vai ser um ponto não singular de x. Então, a gente já sabe que os pontos não singulares de y formam um aberto de y. E agora a gente vai ver que qualquer ponto nesse aberto, na verdade, é um ponto não singular de x. Então, vamos tomar y pertencente a esse aberto. Então, a gente pode agora localizar isso daqui no ponto y. Então, localizando em y, aquela condição ali, ela diz para a gente que o anel local do ponto y em y vai ser o quociente do anel local do ponto y em x pelo ideal aqui dentro gerado por U. Então, aqui a gente tem, deixa eu denotar esse quociente aqui por φ. E agora, repara, a gente está supondo que y é um ponto não singular de y. Então, em particular, a gente pode escolher parâmetros locais nesse ponto. Então, como y é ponto não singular de y, existem parâmetros locais deixa eu tentar não usar a mesma notação que eu já usei. Vou chamar de V1. Eu usei os VIs ou os UIs para... Bom, já faz bastante tempo. Deixa eu ver que eu segui a mesma anotação das minhas notas. Eu usei o I antes ou o VI antes? Já usei os dois? Z1, Z, N-1, né? Lembrando que aqui, isso aqui tem dimensão N-1. Então, são elementos do ideal maximal de Y em Y. E agora, repara, via essa... Acho que eu já posso apagar isso daqui. Via essa função aqui, como é que se comportam os ideais maximais? Então, aqui a gente tem o ideal maximal de Y em Y. E o que acontece quando a gente olha para a imagem inversa do ideal maximal de Y em Y? É fácil ver que isso daqui é exatamente o ideal maximal de Y em X. Então, a gente vai tomar agora elementos na imagem inversa desse ideal maximal. Então, vou tomar Z1 tio, Zn-1 tio, elementos do ideal maximal de Y em X, tal que φ de Zi tio é igual a Zi. Então, qual é a conclusão aqui? O que a gente observa, como esse homomorfismo é sobrejetor, o que a gente tem é que o
ideal maximal de x, de y em x, ele vai ser gerado por essas imagens inversas mais o elemento 1. Ou seja, o que a gente está fazendo é encontrando N geradores para o ideal maximal. Então, como o ideal maximal pode ser gerado por N elementos, isso implica que a dimensão do espaço vetorial M módulo M ao quadrado vai ter que ser menor ou igual a N. Mas isso implica, como a dimensão de x é igual a N, que essa dimensão é igual a N e y é ponto não singular de x. Ok, então com isso a gente termina a demonstração desse teorema, que é um teorema importante, fundamental no estudo de variedades algébricas e que, como corolário, diz para a gente como que a gente faz para dessingularizar uma curva, basta a gente tomar a normalização. Então, na segunda-feira, eu espero fechar essa parte de pontos singulares e não singulares, discutindo um pouco a normalização, pelo menos no caso de curvas, e talvez fazer algumas observações aí que faltaram sobre pontos não singulares. Alguma pergunta?